Sou Tânia Fausto. Sou Tânia, que é um diminutivo de Tatiana, que é um nome russo, que quer dizer rebelde. Eu tenho Maria que não uso, eu busco a santidade, mas eu digo para vocês que está difícil. Eu tenho um Fausto que eu uso, é um nome francês, quer dizer luxo e ostentação. Aí eu uso. Eu tenho um da Silva no final, que não uso. O negro, quando chegava como mercadoria nesse país, ele recebia um da ou de Oliveira ou de Souza. Isso queria dizer que essa peça era de alguém. Como não fui comprada pela família de ninguém, então eu também não uso. Eu sou Tânia Fausto. Eu sou a primeira da minha família que chegou à universidade. E eu tenho muito orgulho de dizer para vocês que influenciei a segunda. Então, hoje nós temos engenheiros, nós temos médicos, nós temos pianista, e acabei de descobrir que o pianista que vai terminar o evento é o meu sobrinho. Então, eu tenho muito orgulho. Eu sou educadora e sempre ouvi na minha casa que ética e valores são muito importantes. E aí, quanto educadora, por atuação, eu acabei assumindo a direção de algumas escolas. Cheguei a uma escola, que é esse caso que eu quero contar para vocês, cheguei a uma escola que não tinha banheiro, não tinha janela, não tinha nada, só tinha um concreto. Não tinha projeto pedagógico, 286 alunos, não tinha banheiros todos quebrados, sem alimentação, apesar de horário integral. E aí eu fui fazer o que eu sei fazer, reestruturar essa escola. Física, pedagógica, recreativa, cultural, pedagógica, gastronômica. Eu revolucionei essa escola. Nós chegamos a um crescimento, numa prova institucional, um crescimento de 286%. Numa prova institucional. Nós fomos os melhores em língua portuguesa e matemática dentro de 3 anos. Mas eu fui convidada a fazer por menos. E aí eu fico muito emocionada, porque ainda é muito difícil para mim. Eu não sei fazer por menos. E aí eu briguei, eu esperneei, eu falei para todo mundo, bom, eu estou exonerada, tem 10 anos, sem matrícula, está na justiça o processo. Aliás, faz 11 anos, esse ano, fez agora em janeiro. E aí, eu entrei num processo de depressão. E eu fiquei dentro da minha casa durante 4 anos. Nesse período, eu voltei para dentro da minha comunidade e comecei a reencontrar a minha comunidade. E aí, nesse reencontro, um dia, eu fui numa casa de uma amiga para conversar e ela estava montando uma blusa. Pedaço por pedaço, retalho por retalho, construindo uma blusa de uma beleza incrível, tudo milimétrico, tudo muito bem construído. E ela ganhou R$5 por essa blusa, e ela construiu 200 dessas blusas. E eu vi essa mesma blusa custando R$100. E aí, nesse dia, eu fiquei boa. Nesse dia, eu descobri como é que eu ia resolver a vida delas, que não eram só essas donas, chefes de família na minha comunidade. Precisava também que eram outras chefes de famílias costureiras. E eu também precisava me reconstruir. E aí eu fui. Aí eu fui aprender. E eu fui me qualificar. Porque capacitada eu já sou. Eu fui me qualificar. E aí eu fui capacitação, empreendedorismo, gestão de negócio, negócio social, pesquisa de moda, história da África, gênero e poder. E aí eu fui para as comunidades. E aí eu fui para o Complexo do Chapadão, que eu não falei para vocês que eu moro lá. E aí eu fui para uma das 13 comunidades. Eu fui para Manguinhos, eu fui para Contagem, eu fui para Niterói, onde tem comunidade que me chamam, eu estou junto com as mulheres. E aí, depois de ano passado, teve um encontro importantíssimo de mulheres que transformam o mundo. E houve um processo seletivo, uma chamada, um edital público. E nesse edital público, 104 mulheres foram contempladas. Fomos para uma formação porque eu fui também contemplada. Quando eu cheguei na porta, as mulheres estavam, eu cheguei atrasada. E aí, quando eu cheguei, as mulheres já estavam todas na porta. Quando eu cheguei, todo mundo começou a bater palma. Falou, você que vai capacitar. Eu falei, não, gente, eu também vim fazer comercialização. Eu também estou aqui. E aí eu percebi que 31 de 104 dessas mulheres tinham sido minhas alunas. E aí, quando a gente começou a conversar, eu percebi que mais 30 dessas mulheres eram as minhas amigas de luta,
de comercialização, de trabalho na rua. E aí, pela primeira vez depois desse tempo, eu olhei e falei, eu movimento a roda, eu sou Fausto. E aí, as coisas começaram a acontecer. Eu tenho uma amiga que se chama Cláudia de Paula e Aracina, são gestoras de projetos sociais. Elas me fizeram a seguinte pergunta, Tânia, nós temos 7 meninas que foram retiradas da sua família por conta de violência doméstica, e elas estão num abrigo, e elas são de 14 a 17 anos. Quando elas saírem de lá, no dia seguinte que elas fizerem 18, elas vão para a rua. E eu não sei se vocês sabem, mas elas saem sem direito a nada, simplesmente o abrigo abre a porta e elas vão embora. E aí a gente começou a fazer um trabalho com elas de reestruturação. E aí a gente partiu do conceito do jeans. Aí você me pergunta, por que o jeans? Porque o jeans, ele é o despojado, ele é o glamouroso, todo mundo quer usar, porque ele é o mais democrático. A minha neta de 7 anos usa, minha mãe de 80 anos usa. Mas ele, depois que cai no desuso, você joga no lixo. Você não quer saber mais, ele é um lixo, ele vai para o aterro sanitário. Mas ele já foi glamouroso. Ele já usou muita água dessa natureza para que ele fosse feito. E aí, o que nós fizemos? A gente partiu do conceito do jeans junto com elas, e aí a gente desmontou, reconstruiu, e a gente fez de novo junto com elas o jeans. E aí a gente juntou tecidos que nós recebemos de doação, resto de materiais, para que as pessoas normais acham que é lixo, a gente transformou tudo isso em arte. E a gente foi remontando esse jeans, e a gente deu uma outra cara a esse jeans, ao mesmo tempo que a gente deu a essas meninas. E aí a gente juntou arte, a gente juntou poder, a gente juntou cor, a gente deu vida. A gente deu uma outra cara a esse jeans. E aí a gente montou uma coleção que a gente chamou O Divino que Habita em Nós. E a gente desfilou na Casa França Brasil, a gente desfilou na Pavuna, na Lona Cultural, a gente desfilou em Niterói, a gente desfilou pelo Rio de Janeiro. E aí a gente ensinou liberdade. E aí o que eu venho contar para vocês é que ano passado um consultor me perguntou, Tânia, o que você faz? Eu falei para ele, eu faço roupa. Ele falou, eu acho que é muito mais do que isso. Eu acho que é educação e poder. Eu acho que é liberdade e capacidade. Eu acho que é empoderamento. Somos o novo projeto de uma comunidade de Niterói. Somos aqui estudantes de circo, de teatro, de dança, de música, de dança. Nós tenho até produtores, gente. Eu quero dizer para vocês que eu sou Tânia Fausto, filha de Lourdes Rosa, Pedro Nolasco, mãe da Quinda Quilá, avó da Pérola. Eu movo o mundo, eu movimento, eu empodero pessoas. Eu sou isso. Obrigada.